Pessoal, tudo bem? Sexto ano. Bom, vamos estar fazendo a atividade de 38ª semana. Números decimais. Vocês podem estar lendo a atividadezinha aqui. É tudo muito tranquilo. As respostas vão ser fáceis para vocês fazer. Aqui tem leitura de decimal. Que vocês vão ter facilidade de fazer tudo que está aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar uns videozinhos para vocês, bem completos, os dois videozinhos, que vai ensinar todo esse conteúdo da forma bem completa para vocês. Vocês não terão dificuldade de fazer. Caso ainda sobre dificuldade, vocês podem então estar me perguntando no WhatsApp, que vou estar lá disponível para vocês para estar ajudando mais de perto. Tudo bem? Então vamos assistir aos vídeos e ter uma excelente semana de estudos. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre... Números decimais. Estão preparados? Então, vamos lá! O que são números decimais? Os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal, separadas por uma vírgula. De modo geral, dizemos que números decimais não são inteiros, pois eles representam quantidades quebradas, fracionadas de algo inteiro. Por exemplo, aqui eu utilizei 2 folhas inteiras para desenhar, mas utilizei apenas uma parte da terceira folha, nesse caso, 2 partes de 10. Ao invés de eu escrever 2 inteiros e 2 décimos, vou escrever apenas em números decimais, 2 inteiros e 2 décimos. Assim como os números inteiros, os decimais podem se diferenciar pela posição em que os algarismos se encontram. Por exemplo, 2.132 inteiros e 253 milésimos. Temos a unidade de milhar, Centena, dezena e unidade. essa parte vocês já sabem. Depois da vírgula, temos a casa dos décimos, dos centésimos e dos milésimos. Esse 2 tem valor de 2 décimos, o 5 de 5 centésimos e o 3 de 3 milésimos. Reparou que, de acordo com a casa em que os números se encontram, ele possui um valor diferente? É como na decomposição dos números inteiros. 2.000 mais 100 mais 30 mais 2, que dá 2.132. Aqui temos 2 décimos, 5 centésimos e 3 milésimos, que dá 253 milésimos. Para fazer a leitura de um número decimal, você precisa estar atento à quantidade de casas que ele possui depois da vírgula. Se possui uma casa depois da vírgula, lê-se décimo. Se possui 2 casas, você precisa ler em centésimo. E se tem 3 casas, em milésimos. Por exemplo, esse número tem 2 casas depois da vírgula, então 2 inteiros e 12 centésimos. Esse daqui tem 3 casas depois da vírgula, então 2 inteiros, 121 milésimos. Uma casa depois da vírgula, 2 inteiros e 1 décimo. Se você tiver que representar o número 1 inteiro e 23 centésimos, é fácil. É só colocar o número inteiro antes da vírgula e depois da vírgula o número 23, o inteiro e 23 centésimos. Mas se te pedirem 48 milésimos, percebe-se que aqui não tem o número inteiro, então colocamos um zero e uma vírgula. E como representar os 48 milésimos? Se eu fizer assim, terei 48 centésimos, pois tem 2 casas e milésimos tem que ter 3 casas. Então, para representar esse número, é preciso colocar um zero antes. Agora sim, 48 milésimos, temos 3 casas e aí lê-se 48 milésimos. Cuidado para não fazer isso, colocar o zero depois do 48. Assim, você vai alterar o valor e ficará 480 milésimos. Vamos a outro exemplo, 3 centésimos. Os centésimos têm 2 casas, então devemos escrever assim. Colocar o zero, vírgula, o zero de novo e o 3. Aí ficaremos com 2 casas e teremos os 3 centésimos. Os números decimais estão muito presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, no nosso sistema monetário. Aqui temos R$20 e 35 centavos. Os R$20 representam os números inteiros e os 35 centavos representam 35 partes de R$1.
R$ 1 é composto por 100 centavos, por isso temos 35 de 100, ou seja, 35 centavos. Utilizamos números decimais em medidas de comprimento, de capacidade de massa e em muitos outros lugares. Olá pessoal, vamos a mais uma aula do curso de Matemática Básica. Vamos ver hoje números decimais, a primeira aula que trata sobre esse assunto. Vamos estudar nessa aula de hoje o que é uma fração decimal, o que é um número decimal e como a gente faz para passar de uma fração decimal para um número decimal e vice-versa. Lá no final da aula nós vamos ver algumas propriedades que são muito importantes. Ok, gente? Números decimais. Por enquanto, teoria e propriedades, tá? A próxima aula a gente vai abordar as operações. Bom, para chegarmos lá, gente, vamos entender bem primeiro essa definição aqui, ó. O que é uma fração decimal? Uma fração decimal. A fração decimal, gente, ela é caracterizada pelos denominadores, tá? Os denominadores, vamos escrever aqui, ó. Os denominadores são potências de 10. Tá? Olha exemplos aqui, ó. Número 3 décimos, outro 17 sobre 100, outro 54 sobre 1000. O que importa aqui é o denominador, tá? Esse denominador aqui, ó, número 10, a gente sabe que é uma potência de 10, ou seja, 10 na potência 1. O 100 também é uma potência de 10. Como tem dois zeros, é 10 ao quadrado, na potência 2, né? E o 1000 é o 10 na potência 3. Então, quando os denominadores tiverem esse formato, ou seja, potências de 10, a gente tem esse número aqui, ó, como sendo uma fração decimal. Tá? Vamos ver agora a ideia de numeral decimal. Vamos colocar aqui do ladinho, olha só. Numeral decimal. Qual é a ideia do numeral decimal? O numeral decimal, ele indica um número que não é inteiro. Vamos escrever aqui, ó. Indica um número, claro, vai indicar um número, né? Mas esse número, ele não é inteiro. Olha só um exemplo. Se eu escrever apenas o número 5, esse número 5 é um número inteiro. Agora, se eu colocar assim, ó, vírgula 28, opa, esse número passou a ser agora um numeral decimal. Outro exemplo, número 0,374. Ó, tem o formato decimal, sempre caracterizado por essa vírgula. Tá? Outro, número 54,08. Olha só, também é um número decimal. Ok, pessoal, acabamos de ver, então, o que é uma fração decimal e um numeral decimal. Agora, nós vamos ver o seguinte. Como fizemos para passar uma fração decimal para um numeral decimal e também o número decimal transformá-lo em fração. Ok, gente? Acompanhe isso aí agora. O importante agora é a gente saber o seguinte, que toda fração decimal ela pode ser transformada na representação de numeral decimal e todo número decimal ele pode ser escrito em forma de fração decimal. Isso que a gente vai ver agora. Vamos ver aqui, ó. Transformação
de numeral decimal em fração decimal. Olha só, por exemplo, o número 47,32. Nota que ele está no formato de número decimal e a gente quer passar ele, então, para fração decimal. Como é que a gente faz isso? Bom, gente, é só reparar aqui nas casas decimais. Nesse caso aqui, a gente está tendo o quê? A gente tem duas casas decimais. Essas duas casas decimais, elas vão acabar gerando isso aqui, quer ver? Ó? Vai ficar, então, 47,32, ou seja, 4.732. E essas duas casas decimais vão gerar uma potência aqui embaixo de 10, no caso, com dois números zeros, ou seja, 10 elevado ao quadrado. Olha ali. Ó. Tá? Duas casas decimais. Certo? Um outro exemplo. Número 0,023. O que a gente faz? Ó? No formato de fração decimal, a gente tem o seguinte. Como aqui existem três casas decimais, a gente vai ter um denominador com 3 zeros. Ou seja, vai ficar 1000. 3 casas decimais geram um denominador 10 ao cubo, ou seja, com 3 zeros após o algarismo 1. E como é que fica o numerador? Só você escrever o número 23. Ferreto, a gente não tem que escrever o zero aqui antes? Não, zero à esquerda não é necessário, tá? Agora, seguindo. Vamos ver aqui, ó. A transformação de fração decimal em numeral decimal. Vamos ao exemplo, olha só. Número 45 sobre 1000, por exemplo. Né? Olha só, a gente tem aqui 3 zeros caracterizando a potência 10 ao cubo. Esses 3 zeros vão gerar exatamente 3 casas decimais. Olha aqui, ó. 3 zeros, eles vão acabar gerando aqui, ó, 3 casas decimais. Vai ficar, então, 0,045. Olha as 3 casas decimais ali. Ó. Tá? Vamos botar outro exemplo. Número 3.548 dividido sobre 100. Dividido por 100. Isso aqui vai ficar quanto? Ó, se nós temos dois zeros no denominador, ele vai acabar gerando 2 casas decimais, ou seja, 35,48. Ali com as 2 casas decimais. Ok, gente? Pessoal, essa transformação ela é muito importante. Quando você transformar um número decimal em uma fração decimal, você tem que reparar quantos algarismos decimais existem no número decimal. Se ele possuir 3 algarismos decimais, esses 3 algarismos decimais vão gerar uma divisão por 1000, ou seja, 10 ao expoente 3. Agora, o contrário, uma fração decimal em um numeral decimal, a situação é a seguinte. Você conta quantos zeros tem no denominador,
ok? Por exemplo, se tivermos 2 zeros, divisão por 100, essa divisão por 100 irá gerar 2 casas decimais no número decimal, ok? Vamos continuar agora com algumas propriedades que envolvem os números decimais. Acompanhe. Então, vamos às propriedades. Propriedades. Primeiro, propriedade 1, vamos chamar de P1. Olha só esse exemplo. Número 4,23. Esse número, eu posso escrevê-lo assim, ó. 4,230. Também pode ser assim, ó. 4,2300. Também pode ser 4,23000 e assim por diante. O que eu quero dizer nessa propriedade aqui? Que a colocação ou a retirada de números zeros em um número decimal, no lado direito, não altera absolutamente em nada. Se eu pegar o número 4,230, retirar esse zero, ele vai ficar no número 4,23 e não faz diferença alguma. Ok? Vamos ver a segunda propriedade. P2. Olha o número, por exemplo, 4,236. Vamos supor que eu queira multiplicar esse número por 10. O que vai acontecer? Na multiplicação por 10, por 100, por 1000, a vírgula sempre irá deslocar-se para a direita, gente. Então, se a multiplicação é por 10, a vírgula acaba deslocando-se uma casa para a direita. E vai ficar o número, então, nesse caso, 42,36. Se eu pegar o mesmo número, 4,236, e multiplicar agora por 100, a ideia é a mesma, tá? Olha só. O 100 tem 2 zeros, então a vírgula irá deslocar-se 2 casas para a direita. E o número, então, vai ficar 423,6. Ok? Para completar, por exemplo, o número 0,048 vezes o 1000. Olha só, o 1000 tem 3 números zeros. Então, a vírgula irá deslocar-se 3 casas para a direita, vai ficar logo após o 8. Ou seja, vai ficar 48, como não tem nada aqui, você pode colocar o zero. Mas 48,0 você pode deixar apenas o número 48, que acaba sendo um número inteiro, tá? A P3. Vamos para a terceira. Olha só, na divisão, por exemplo, o número 361,7 dividido por 10. O que pode acontecer aqui? Ó? Aqui acontece o contrário. Como 10 tem um zero, então na divisão, essa vírgula acaba indo uma única casa agora para a esquerda. Na divisão, a vírgula vai para a esquerda, tá? Então, vai ficar 36,17. Por exemplo, mesmo número, 361, vamos colocar agora outra forma de divisão, ó, dividido por 100. 361,7, né? Dividido por 100. Como é que fica isso daqui? Olha só, o 100 tem 2 zeros. Então, a vírgula acaba indo 2 casas para a esquerda. Vai ficar, então, 3,617. Ok? Mais um exemplo, então, olha só. Número 35,6. Vamos supor que a gente queira dividi-lo por 1000. Olha o que acontece. Divisão por 1000, como tem 3 zeros, a vírgula acaba indo 3 casas para a direita.
Mas olha só, o que está acontecendo aqui? Ó? Aqui nós temos que acrescentar o número 0 de tal maneira que ele fique antes dele. Ou seja, vai ficar 0, vírgula, agora vem as 3 casas aqui, ó. 0, 35 e tem o 6 ainda. Pessoal, muito importante essas propriedades, tá? Você irá utilizá-las lá na química e na física também, ok?